Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. No Brasil, as mulheres ganharam o direito de votar em 1932. Desde então, a participação feminina na política tem crescido lentamente. Apesar de avanços legislativos, como a Lei das Cotas de 1997, que exige que pelo menos 30% das candidaturas dos partidos sejam femininas, as mulheres ainda enfrentam uma subrepresentação significativa em cargos eletivos, que reflete as barreiras estruturais e culturais enfrentadas por nós, mas também limita a diversidade de perspectivas dentro do processo democrático. Apesar de sermos a maioria do eleitorado brasileiro, a presença de mulheres na política ainda é muito baixa, com cerca de 18% das cadeiras no Congresso. Em 2025, o Brasil ocupava a 133ª posição no ranking global de mulheres no parlamento, indicando que ainda temos muitos desafios na igualdade de gênero. Para garantirmos a diversidade, eficácia democrática e formulação de políticas públicas que atendam às necessidades específicas da população feminina, é que precisamos de cada vez mais mulheres na política. Hoje nós vamos conversar com a socióloga Danúbia Barbosa, que vai comentar os avanços e os desafios das mulheres na política brasileira. Danúbia, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta e obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço o convite mais uma vez estar aqui nesse espaço, um espaço tão democrático, onde a gente tem podido cada vez mais trazer assuntos que informam a população, né, principalmente nesse ano, um ano eleitoral, um ano que as mulheres precisam ter maciçamente a sua participação. Com certeza. Danúbia, como eu falei na abertura do programa, nós somos a maioria do eleitorado brasileiro, né? Porém, 6,2% desse eleitorado é governado por mulheres apenas, né? Então, a gente tem hoje duas governadoras eleitas em 2022, né? Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, e Raquel Lira, de Pernambuco. Danúbio, e a gente vem percebendo que, segundo dados do TSE, o Nordeste apresentou o maior percentual de candidaturas femininas do Brasil, né? E o Nordeste ele está registrando uma transição muito importante, com mais mulheres disputando eleições. Você acha que nessas eleições agora a gente vai ter mais mulheres candidatas? Não só aqui no Nordeste, mas no Brasil inteiro? Sim, é um fenômeno, né? Apesar da gente ter avançado tanto, a gente ainda vive em patamares muito baixos para o necessário. A gente tem 52% do eleitorado, somos a maioria na população e, no entanto, não conseguimos ter uma representatividade tão forte, seja ela nas câmaras, nos congressos, né, entre as governadoras, entre as prefeitas. O aumento vai ser significativo esse ano, né? O Nordeste, de fato, tem dado esse boom, até historicamente, né? O Nordeste foi o primeiro a despontar na luta pelo voto feminino. A primeira mulher eleita também foi no Nordeste. Então, assim, cada vez mais a gente tem engajado mulheres para que elas encampem essa luta. Não é fácil, até porque a vida pública, o machismo e o patriarcado sempre nos deixaram aquém da vida pública, né? A mulher cabe o cuidado da família, dos filhos, né? A reprodução da vida, e não aquela mulher que contesta. Seria lá na aquisição as bruxas. Isso. Então hoje você vê que tem muito mais mulheres que contestam, tem muito mais mulheres que chefiam lares, tem mulheres liderando movimentos sindicais, tem mais mulheres liderando todos os movimentos políticos e movimentos sociais. Então, esse ano, de fato, vai ser um ano que a gente vai ter recorde de mulheres candidatas. Agora, a gente precisa transformar essas mulheres candidatas em mulheres eleitas. Isso é muito importante, e até para a gente mesmo trazer aqui para a discussão, que eu sempre acho legal, que mulheres devem votar em mulheres, sabe? Eu acho que a gente tem que se ajudar nesse sentido. É lógico que a gente precisa analisar a capacidade técnica, propostas, né? Enfim, todo o contexto que envolve um candidato, né, e a sua plataforma de governo. Mas eu acho que a gente deve sim optar por mulheres em detrimento aos homens, porque a gente precisa aumentar essa representatividade. Como é que amanhã a gente vai votar uma lei do aborto se é um homem que está ali votando? Ele não tem noção do que isso representa, porque ele não engravida, ele não é estuprado, ele não tem
não sofre violência doméstica. Então, como é que ele vai votar algo que ele não vive, né? Ao contrário das mulheres que vivem todos os problemas dos homens. Porém, os homens não vivem todos os problemas das mulheres. Então, a gente precisa realmente encarar isso com muita seriedade. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente estava falando do Nordeste, é essa transformação silenciosa, né, na estrutura de poder da região Nordeste. A gente vive numa região que ainda o coronelismo fala muito forte, que ainda tem compra de voto, que tem voto de cabresto, que tem várias coisas, né? E a gente vê mais mulheres aqui no Nordeste se candidatando. Ao contrário do Sudeste, que tem pessoas tecnicamente, entre aspas, né, mais preparadas por conta da questão cultural, educacional e etc. Você acha que realmente está havendo esse movimento ou é só uma percepção da sociedade? Você acha que esse movimento está abrangendo o Brasil inteiro ou mais o Nordeste? Não, a gente consegue sentir que o Nordeste, de fato, ele desponta, né? Eu digo que na história do Brasil, né? O Nordeste é muito importante para a história do Brasil, né? Desde lá a gente teve o primeiro presidente nordestino, um alagoano. Então, após a redemocratização, a gente teve também um presidente nordestino, não de nascimento, mas de vivência. Então, assim, o Nordeste, de fato, ele tem contribuído muito, né? E aí, essa presença feminina também, ela é muito forte, porque você vê um estado como Pernambuco, que é um estado marcado, né, por lutas, mas também muito marcado pela a cana, né, pela miséria, marcado pelo Pela coronelismo, escravidão. pela escravidão, mas aí, no entanto, você vê um movimento totalmente contrário. Né? Na eleição, vai duas mulheres para o segundo turno. É, Duas mulheres. isso é muito Então, importante. isso é muito importante. Representativo, né? Justamente, duas mulheres. Tá, e alguém pode contestar. Ah, duas mulheres que têm um histórico familiar, político forte. Sim, que tenha, mas são duas mulheres. São duas Poderiam ter mulheres. optado por não entrar nisso. Justamente, teriam uma vida financeira, uma vida profissional longe disso, mas preferiram entrar no embate político, que não é um embate fácil. Não. Não é um embate fácil. Então, tivemos duas mulheres no segundo turno, uma mulher sendo eleita, uma mulher governando um estado. Você vê o Rio Grande do Norte também, você tem uma mulher, É. uma professora que está brilhantemente governando o Estado. Então, assim, o Nordeste tem de fato contribuído. Essa luta é muito desigual ainda, porque as mulheres nas capitais, eu digo que ela consegue ser um pouco mais fácil, que não é tão fácil, mas assim, a gente tem um pouco mais de acesso, a gente tem acesso à informação, né? A gente tem acesso a boas discussões. Você imagina uma mulher que mora no povoado daqui do interior de Alagoas, né? Ter que participar das discussões, né? Das questões políticas, da sua vida agrária. Então, é muito mais difícil. Mas temos também, eu tenho andado muito no interior e tenho visto, né? Mulheres, assim, super guerreiras, que estão lá brigando por sua terra, pelo seu espaço, indo para o embate com homens, indo para o embate com toda a sociedade local. Então, assim, isso tem me orgulhado muito, inclusive pelo fato de ser nordestina, de ver que está tendo essa transformação. A gente ainda precisa, lógico, analisar muita coisa, fazer pesquisa sobre a situação, mas, a grosso modo, o Nordeste vem contribuindo, sim, para uma maior participação das mulheres na política. Você falou bem nessa questão das líderes comunitárias, né? A gente sabe que muito das lutas do campo, do pessoal que, né, leva uma vida mais simples e tal, vem de lideranças comunitárias. E mulheres nas lideranças comunitárias são essenciais, porque elas vão brigar por mais saúde, por mais saneamento básico, por mais educação para a sua comunidade, para a sua sociedade, né? Eu sou uma líder comunitária e estou assistindo o programa. Eu tenho muita vontade de me candidatar, de entrar para a vida pública. Como é que eu faço? Como é que eu procedo? Eu tenho que me filiar a um partido? Como é que eu começo a me envolver nessas questões? Eu começo a montar num grupo da igreja? Como é que a gente consegue unir as pessoas, né? Ensinar àquelas mulheres que têm essa vontade política, mas não sabem como começar a fazer isso. Nosso ordenamento jurídico, né?
Ele pede que você, para pleitear qualquer cargo, né, seja vereador, seja deputado, até presidente, que você esteja afiliado a um partido político. Então, você procura um partido Primeira político, coisa, né? primeira coisa, se filia, Se né? identifica com aquela ideologia. E isso, com todo aquele movimento, tenta vivenciar a vida partidária, né? Porque a vida partidária é um pouco diferente, né, da vida. A gente tem regras a cumprir, Claro. a gente tem algumas nuances que o movimento social deixa um pouco mais livre. Mas o primeiro momento seria esse, se filiar, né? Algo que você se identifica, levar suas bandeiras de luta, e daí você conseguir unir mais pessoas, mais mulheres, chama sua comunidade, chama sua igreja, né? Chama seu movimento, e daí vocês crescem e mostra assim, vai despontar uma líder, duas líderes, entre ali, fazem a sua votação, vê quem pode representar aquela localidade, aquela causa, e daí vocês começam a ganhar voz e ganhar corpo e mostrar sim que precisa ter representantes em todas as áreas. Eu escuto muito de algumas mulheres quando eu presto consultoria, principalmente no interior, e como é que eu sei qual é a minha bandeira de luta? Aí, geralmente, eu falo muito com muitas agricultoras da agricultura familiar. E aí eu digo a ela, que é uma pessoa que entenda mais sobre uma mulher na agricultura familiar, que é a senhora que lida com isso todo dia. Por mais que eu estude, eu posso tentar entender a teoria, mas na prática, eu não sei qual é o melhor período para plantar um feijão, qual é a melhor semente que planta um feijão. A senhora sabe, e a senhora pode ser sua representação disso. Eu sou agricultora das plantadoras de feijão da região tal. E aí a senhora vai saber qual é a melhor Negociar semente, sua safra. negociar sua safra. Como é que eu vou fazer a venda disso? Né? Então, eu preciso ter uma representante para isso. Montar os arranjos produtivos. Dona Maria, moradora da comunidade tal, é a nossa representante aqui na Câmara dos plantadores de feijão. Então, olha, a senhora vai levar voz e vez para sua comunidade. E aí vai ver financiamento, vai ver a questão da irrigação, onde melhor passa a estrada, qual é o melhor carro que se adapta para escoar a produção. Então, quem vive, nada melhor do que lógico. levar sua bandeira e se fazer representado. É importante isso, e assim, as líderes comunitárias, elas não precisam brigar apenas por bandeiras feministas, não. É de toda a comunidade. Agregar os homens também, porque tem homens também que não se interessam por política, acham que é uma perda de tempo e tudo. Então, as mulheres que têm vontade de fazer acontecer, têm que fazer esse chamamento comunitário, né? E liderar mesmo as necessidades dessa comunidade. Como você falou, todos esses exemplos que você citou são problemas comuns a homens e mulheres, né? E que uma líder comunitária, um líder comunitário, pode muito bem começar a fazer isso funcionar de uma melhor maneira. Mas o que é importante é a gente prestar atenção nessas eleições que estão vindo agora, e a gente vive hoje um país muito polarizado, né? E isso eu acho muito ruim para a discussão de políticas públicas, né? Para focar em problemas que são realmente importantes e não nuvens de fumaça, né? Eu queria que você também fizesse, né, um chamamento para a população, não só para as mulheres, mas para todas as pessoas agora nessas eleições, para o voto consciente. Né? Como é que as pessoas devem votar? No que elas precisam focar e assim esquecer da polaridade, né? Da polarização. O que eu preciso? Qual é o candidato que melhor me atende? Né? Então, dá essa orientação para quem está nos assistindo e que ainda não definiu o seu voto, porque ainda faltam alguns meses, mas é para a pessoa já ir pensando, né, no que vai fazer. Primeira coisa que a gente tem que fazer eu primeiro preciso entender, você falou muito bem aí que pessoas, eu não quero falar de política, não gosto de política, eu sou neutra. A gente precisa entender que política e economia baseia a vida da gente desde que a gente acorda e que a gente vai dormir. Desde quando a gente nasce até o nosso último dia de vida. Então, tudo que eu faço é pautado em economia e política. Porque a política ela é que vai dizer se pela manhã eu vou ter dinheiro para comprar pão, ou se eu vou ter que comer uma raiz que eu plantei, ou qualquer coisa que eu tenho em casa. Então, primeiro eu preciso ter essa consciência. A política, ela pauta a minha vida, independente se eu gostar ou não. O segundo momento eu preciso escolher os representantes que se agregam à minha necessidade para eu poder garantir minha subsistência.
Então, seja a questão da melhoria de salário, seja a questão das políticas públicas inclusivas, seja a questão da saúde pública, se eu vou ter acesso à saúde pública, como é que vai ficar as vagas de emprego. Então, eu preciso primeiro me inteirar. Eu digo que consciência de classe é o primeiro exercício que qualquer cidadão tem que fazer. Ah, eu sou um trabalhador? Se eu perder o meu salário, eu sobrevivo? Não. Então, eu preciso votar em quem vota em trabalhador. Eu não posso votar numa pessoa que representa o máximo do agro, né? Um plantador de soja, né? Que está ali preocupado com o nicho dele. Eu tenho que aprender a votar no que está mais próximo a mim. O que é que a minha comunidade precisa? Um posto de saúde. Quem entre os candidatos está falando que vai trazer um posto de saúde, vai trazer uma creche, né? Que vai dar acesso ao meu filho o transporte para ir para a escola? Quem vai me dar acesso ao meu filho entrar na universidade pública? Então eu tenho que ter essa consciência de saber o que é que está mais próximo a mim. Diante disso, eu olho as opções que estão expostas. Eu digo que a campanha política é uma vitrine, né? É uma grande vitrine, e aí eu escolho quem eu vou dar uma oportunidade, porque sou eu que estou contratando aquele serviço. Quando eu escolho um político, sou eu que estou contratando aquele serviço para mim. Então eu tenho que, dentro do que tem, o que é que se afina mais com o que eu quero, com o que eu preciso? Porque aí, quando eu começo a pensar dessa forma, eu esqueço fulano vai te dar quanto para voltar? Né? Ah, fulano vai me dar, sei lá, um milheiro de tijolo. Ah, o fulano vai me dar, sei lá, não sei quantos sacos de cimento. A gente precisa acabar com isso, porque isso é uma necessidade imediata. É. E depois, né? E depois? Como Você é que ganha fica? esse milheiro de tijolo e depois? E depois, como é que fica a farmácia, né? É. A farmácia popular, onde eu chego lá e pego o meu remédio. Quem está garantindo o SUS? Né? Quem vai garantir o médico de saúde da família que vai lá na minha casa, que está lá sempre disposto à minha comunidade, que tem um agente de saúde que passa na minha casa, que olha os meus problemas de saúde, que se a escola do meu bairro está funcionando. Então, são coisas que eu tenho que olhar se aquele candidato está alinhado com esse pensamento. É. Eu acho que falta esse letramento público, né? As pessoas mais humildes, com menos escolaridade, elas precisam aprender a alcançar esse entendimento. Porque o que é passado para elas é que esse milheiro de tijolo é muito bom para ela. Vai ajudar a terminar a casa. E a pessoa só enxerga até ali, né? Não enxerga mais. Então, eu acho que o líder comunitário, ele também tem essa missão Tem. de fazer esse letramento para a sua comunidade, explicar como é o voto, por que a gente vota, qual é o motivo. A gente acha que isso é óbvio. Não, não é óbvio, né? Isso é uma coisa que eu venho aprendendo cada vez mais, que o óbvio não é óbvio. Né? Eu, outro dia, estava vendo um vídeo de uma médica de posto de saúde, ela falando das receitas e tudo, e perguntando: a senhora está fazendo tratamento direitinho? A senhora está aplicando insulina, que seu açúcar continua muito alto? Eu tô. Como? A moça me explicou, pegou insulina, aplicou numa laranja e tudo. O que a senhora está fazendo? Eu estou aplicando insulina na laranja e estou expondo a laranja todos os dias. É isso. Entendeu? Então, assim, é óbvio para você que aquilo ali era um exemplo de como ia aplicar Sim. insulina na pele. A pessoa entendeu que era para aplicar numa laranja e chupar a laranja. Entendeu? Então, eu acho que, assim, não é óbvio. As pessoas não sabem por que votam, não conhecem as pessoas, não entendem o papel da política na sua vida. Né? Então, eu acho que esse é um papel do líder comunitário. Você acha que os partidos políticos aqui em Alagoas têm essa preocupação de formar líderes comunitários? Hoje, a minoria. A minoria. A gente já teve uma fase muito mais pungente sobre isso. Inclusive, eu já participei de várias formações aí que se chamavam as formações de base. Ia até as comunidades, e aí conversava-se com as comunidades, fazia toda uma formação política e depois esse líder repassava para a comunidade. Hoje menos, eu digo que a gente vem perdendo ao longo dos anos a capacidade de se comunicar com os diferentes.
É. né? Eu brinco que eu A digo gente vive em bolhas, né? que eu tento fazer o exercício todo dia de como me comunicar para diferentes. Porque se for para comunicar para iguais, eu sento numa mesa confortável, chamo 5 amigos e aí a gente fica conversando sobre a nossa bolha. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam. E essa é a missão mais difícil, que é a missão de conscientizar. Porque nem todo mundo está interessado mais. Em época de todo mundo preso a telas e redes sociais, ninguém está mais querendo parar para formar, né? Fazer uma formação de base. Entender que política, economia, entender um pouco de saúde pública, entender um pouco do funcionamento do meu bairro é interessante para a minha vida. Isso faz com que melhore, né? Mas aí aparecem as mágicas que eu digo. As pessoas elas querem mudar o mundo, em vez de começar mudando a sua casa, É. de mudar seu bairro, de mudar seu município. Então eu quero logo fazer grandes feitos, porque a gente está vivendo um momento social dos grandes feitos. Se você não conseguir. E isso, como é engraçado e muito interessante. Minha avó dizia que é dos pequenos que se fazem os grandes. Eu falo isso em todo lugar que eu vou. Ela dizia que isso é desde pessoas a pensamentos. Então, para você ver como as coisas são banalizadas ao longo do tempo e a política se tornou uma delas. Né? Eu passei por um processo de mudança na minha vida e incluí o esporte. E aí, hoje, a banalização do esporte, tipo, você correr 5 km hoje, tipo, você não é ninguém, você não é nada, 5 km. Você tem que correr maratona. Então, mesma coisa fizeram com a política. Tipo, o vereador? O vereador é alguém que vai passar aqui, tipo, pagar R$ 300, tu recebe, entra no cadastro de 5, recebe o dinheiro dos 5 e tu escolhe no que vai votar. Sem saber que isso implica numa bola de neve na sua vida lá na frente, na sua qualidade de vida, como eu vou me aposentar. Até isso eu tenho que pensar. Como é que será que vai ser minha velhice? E a política está por trás disso. Tudo isso, né? Assim, eu acho que aqui em Alagoas esse trabalho ainda é muito incipiente. Eu acho que os partidos políticos deveriam se preocupar mais com as comunidades, com os menores, né? E de povoado em povoado, sentar, conversar, ouvir, ensinar, para que o voto seja consciente, né? Infelizmente, a gente vive esse câncer na sociedade que é a compra de votos, justamente por conta dessa ignorância, né, que assola toda a nossa sociedade, mas eu acho que é uma missão nossa, né, assim, dos partidos políticos, minha como jornalista, como comunicadora, trazendo aqui esse tema para a gente discutir. E eu acho que você, por exemplo, que é uma mulher que está na política, sempre que pode, está catequizando as pessoas, está catequizando as mulheres. E a gente, quando está em ano de eleição, a gente para falar mais sobre isso, mas acho que a gente deveria falar sempre, cada vez mais, com mais frequência, sobre esse assunto e não apenas em ano de eleição, sabe, Danilo? Eu falo sempre, a gente meio que se prende, né, a falar de política em ano de eleição, mas política é uma coisa que a gente tem que se falar todo dia. Eu tenho que começar a tomar café, se eu conseguir tomar café com os meus filhos, explicar a ele, olha, o presidente é tal pessoa, o governador é tal pessoa, o deputado que seu pai votou é tal pessoa, para poder estimular essa criança, né, a crescer exercendo a cidadania, né? Vai votar, leva seu filho, mostra como é o processo de votação. É um exercício diário em casa e eu digo que, para mim, como você falou bem, é um exercício de catequese. Todo lugar que eu posso, independente de estar sendo convidada por questões políticas ou não políticas, eu digo que também, como por ser professora, eu digo que a minha missão é orientar as pessoas da forma correta em todo e qualquer lugar. Então, se alguma mulher, de repente, tem dúvida, como é que se posiciona politicamente, como é que ela escolhe um candidato, já me pararam no supermercado e eu já, olhe, veja isso, veja aquilo outro, porque eu acho que é uma missão do cidadão. Se a gente pretende ter um futuro melhor no país, a gente precisa ajudar uns aos outros, e nem que seja dessa forma de conscientização política. Então, e a gente precisa ter esse cuidado em quem eu vou votar. Olha que você está dando um pontapé, né?
tá dando pontapé, né? O ano começou agora, a gente está começando a ver toda a movimentação política e você já traz um assunto tão sério. Então já é justamente um sinal de alerta. Gente, a partir de agora, começa a prestar atenção em quem está aparecendo na TV, quem aparece no teu bairro, quem aparece na tua cidade, né? Quem são os candidatos que despontam no teu estado, quem já fez alguma coisa pelo teu estado, quem não fez. É. Então, já fica aí a dica. E cuidado com os discursos que você compra, né? A gente tem que ter muito cuidado em não apenas a gente tem que ouvir os candidatos, mas também tem que ler sobre eles, Sim. pesquisar, né? Porque ninguém vai falar mal de si mesmo. Então você tem que realmente pesquisar, saber. Hoje a gente vive numa sociedade mentirosa, que a mentira foi banalizada. Hoje é normal mentir, enganar as pessoas. Então você tem que buscar realmente a verdade por meio das notícias, das matérias. O jornalismo presta esse serviço de uma forma exemplar e a gente precisa realmente votar cada vez mais consciente. Aqui em Alagoas, Danube, a gente vai presenciar aqui, aparentemente, um embate entre Renan Filho e o ex-prefeito de Maceió, JHC. Quais seriam os principais embates entre eles, né? O que você acha que difere o Renan Filho, do JHC? A gente vai ter um embate que eu digo que é um embate muito duro, né? Um embate contra, eu digo que é um produto midiático, né? E aí eu estou analisando enquanto socióloga, enquanto professora, né? O JHC é um produto midiático, né? Uhum. Não estou dizendo que ele não fez feitos pela cidade, mas ele é um produto midiático, ele criou-se muito no âmbito das redes sociais, Isso. onde eu consigo pegar muitos jovens. Só que em contraponto a isso, você tem Renan Filho, que teve 2 mandatos enquanto governador, né, provando a mudança, né, que Alagoas podia sim. A gente era visto no cenário nacional de forma muito péssima, né? Renan conseguiu mudar isso. A gente teve a gente só não, o mundo, né, passou por um processo transformatório muito grande, que foi a pandemia, e graças a esses hospitais, a gente não teve uma tragédia na saúde, como todo mundo esperava em Alagoas. Esses hospitais tiveram que começar a funcionar a toque de caixa, mas a gente tinha um espaço adequado para atender. Então a gente tem que começar, o que eu falei agora há pouco, eu tenho que ver quem tem serviço prestado à comunidade. Isso. Quem não tem serviço prestado à comunidade, né? Eu Quais não são os posso... resultados? Assim, praça não enche barriga de ninguém, Exatamente. né? Nem roda gigante. Então a gente precisa fazer com que as pessoas tenham essa consciência. Quando você adentra um pouquinho em Maceió, se vai no Vilagem Campestre, por exemplo, aquilo lá tá uma tragédia, Danube. E assim, não adianta eu criar uma estrutura de lazer se eu não vou manter, né? Eu digo que eu ando o Maceió todo, quase todos os dias eu rodo Maceió. E aí eu fico olhando, tem, lógico, a periferia carecia de espaços de lazer. Tem, só que os primeiros espaços de lazer estão abandonados já. Uhum. Os bancos sem pintar. Então, quando eu começo a deixar as coisas largadas, as traças, certamente mostra a ausência já do Estado ali. Exato. E aí as pessoas entendem como ali já está um espaço de abandono. Então eu não tenho mais o mesmo cuidado. Eu digo que desde 2001 eu bato numa tecla em Alagoas, que é a tecla do pertencimento. Enquanto a gente não fizer uma política de pertencimento, e aí eu faço pelos 4 cantos do Estado, seja periferia, seja zona nobre, eu preciso fazer com que as pessoas morem ali e se sinta pertencente àquele espaço. Quando eu pertenço, eu cuido. Então, não adianta eu fazer um produto midiático e, ao mesmo tempo, eu abandonar. Eu preciso manter. Claro. Eu preciso pensar em votar em quem cria infraestrutura, né? E aí, quando eu falo em infraestrutura, tem 3 pilares básicos: a saúde, a educação e a segurança pública. Eu não consigo viver em sociedade sem esses 3 pilares. Então, quem pode reduzir os números da violência no Estado? Quem pode me oferecer mais educação? Escola de tempo integral hoje é uma realidade. Eu não preciso só ter crédito, eu preciso ter berçários, porque essa mãe, quando sai do estado da licença maternidade, ela precisa voltar para o trabalho. Onde é que eu deixo o meu filho? Um bebê. Um bebê. Então, há toda uma insegurança. Então, quem vai me oferecer isso? Então, eu tenho que começar a pensar nessa, toda essa questão da manutenção da minha vida e da infraestrutura que o meu estado ou a minha cidade precisa. Quem oferece mais e melhor já provou que pode fazer. Exatamente. Né? Danube, eu queria conversar muito mais com você sobre esse assunto, né? Porque é um assunto infinito.
mas quero agradecer demais a sua presença aqui, te parabenizar pelo seu trabalho, pela sua luta política, né, pela sua representatividade. Você é uma mulher negra politizada, que está preocupada com a sua sociedade, né, com o futuro do estado onde você mora, da sua cidade. E eu acho que a gente precisa de mais mulheres como você na política para a gente ir promovendo essa mudança. Como a sua avó falou, é de dentro de casa, é do pequeno que a gente começa. Não precisa começar grande, né? Já mudando o seu mundo, você contribui para a mudança do mundo inteiro. Então, querida, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Dani, eu que agradeço. É sempre um prazer enorme estar aqui. Eu sei da repercussão do seu programa. Eu digo que é muito engraçado. Eu venho aqui da outra vez que eu vim aqui, um monte de gente viu o programa. Então, assim, é muito bom saber que tem um alcance muito bom e que eu posso estar levando conhecimento. Eu digo, onde o conhecimento é levado, você transforma a ignorância e passa a ter um mundo melhor informado. Então, eu só tenho a agradecer e precisando, estou à disposição. Sempre, sempre você é consultora do programa. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui, teve a oportunidade de assistir essa entrevista fantástica com a Danúbia. E as eleições estão chegando. Presta atenção, estude e vote consciente. Até a próxima semana.